Olá, olá gente bonita, muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu sou a Laide Miriam Santos e hoje estarei a falar sobre um personagem bíblico que tinha um temperamento melancólico. Por isso, se isto interessa, anda comigo. Olá meus queridos! Hoje estaremos então a dar um complemento ao vídeo da semana passada em que eu falei sobre o temperamento melancólico. Nós já falamos sobre dois temperamentos aqui no canal. O primeiro foi o colérico, em que há 2 vídeos a explicar como é esse temperamento, e um personagem bíblico também que tinha esse temperamento. Vai estar aqui os encargos ou o link vai estar também na descrição. Se ainda não os vistes, passa por lá. E a semana passada eu expliquei então o que é o temperamento melancólico. E hoje estarei a partilhar contigo um personagem bíblico que tinha predominantemente o temperamento melancólico. Como eu já expliquei também, ninguém tem por norma só um tipo de temperamento. Nós temos um temperamento em que somos mais, não é? Um temperamento que é o destaque na nossa maneira de ser, mas normalmente somos complementados de outras facetas de outros temperamentos. Hoje eu gostava de saber se tu tens alguma sugestão, alguma opinião. Quem tu achas que na Bíblia tinha o temperamento melancólico? Se tu ainda não sabes o que é o temperamento melancólico, também podes ir ver, pôr aqui uma pausa e ver o vídeo da semana passada, onde eu explico todos os pontos positivos e negativos desse tipo de temperamento. Então, eu vou-te dar aí um bocadinho, escreve aí nos comentários quem tu achas que na Bíblia tinha esse temperamento. Bom, vamos lá pensar. Temperamento melancólico. O temperamento melancólico é alguém que é mais introvertido, muito sensível, normalmente bastante artístico, leal. Quem poderia ser? Quem tu achas? Escreve aí abaixo. Eu vou estar a ler todos os comentários. Vamos lá descobrir quem era o personagem na Bíblia. O personagem hoje que eu vos vou falar que tinha o temperamento melancólico como seu predominante. Quem será? Moisés! É isso mesmo, Moisés era predominantemente melancólico. Então vamos descobrir porquê. Moisés é assim um exemplo fantástico de como o poder de Deus pode trabalhar através de nós, mesmo nós nos sentindo a última bolacha do pacote. Sabes, aquela que está partidinha e que ninguém dá nada por ela? Era assim que Moisés se sentia, não é? E Deus pega nele e põe-o como líder do povo. Fantástico! Moisés, ele passou 40 anos no Egito a ser educado como um príncipe. Ele tinha assim muito conhecimento. E depois ele vai passar 40 anos no deserto a cuidar de animais, como pastor, lá no meio do deserto. Ou seja, ele teve 40 anos em uma escola como príncipe, não é? Uma escola de vida, e a seguir mais 40 anos a servir no meio do deserto, sozinho, sem ninguém por perto. Moisés parece que não se chateou muito com isso. Mais uma questão do temperamento melancólico. Ele gosta de estar no mundo dele, à parte, ali, isolado, está tudo bem. Eu, está porreiro. Com 80 anos é quando ele tem aquele encontro com Deus na sarça ardente, e é quando ele é chamado por Deus para liderar o seu povo. E durante os próximos 40 anos da sua vida, ele será o maior líder do mundo daquele tempo. Como qualquer um de nós, como qualquer humano, Moisés foi extremamente produtivo e usado nas mãos de Deus, porque se deixou usar e guiar por Deus. Algumas das características de Moisés nós podemos ver ao longo da Bíblia. Em Atos, capítulo 7, 22, nós vemos Estevão a falar sobre ele, como ele era talentoso. Talentoso era uma das características dele. Ele foi educado pelos egípcios e no tempo de Moisés o Egito era o centro de toda a civilização, ou seja, ele tinha muito conhecimento a nível de ciência para aquela altura. Enfim, ele teve uma ótima escola. Ele conseguiu absorver todo aquele conhecimento que ele adquiriu naqueles primeiros 40 anos da sua vida para conseguir liderar 3 milhões de pessoas ao longo do Egito. Ou seja, ele foi escolhido por Deus a dedo. Ele foi juiz, ele foi profeta. Isso reflete sem dúvida uma habilidade, um talento da parte de Moisés. Em Hebreus
do capítulo 11, do versículo 23 ao 27, nós também podemos ver a abnegação de Moisés. Quem tem normalmente este tipo de temperamento tem dificuldade em aceitar algum conforto, algum luxo, alguma facilidade na vida. Mesmo sucesso, eles sentem um bocado de culpa de sentir isso. Eles têm muitas vezes a tendência a se dedicar a causas que exijam essa abnegação, exijam esse sacrifício. E nós podemos ver isso ao longo da vida de Moisés. Quando ele se abnega, quando ele se abdica de ser o príncipe para ser o servo de Deus. E quando ele larga a sua família e tudo o que ele tinha para fazer a vontade de Deus. Um dos maiores traços na personalidade de Moisés é a sua lealdade. Essa é sem dúvida um dos traços mais bonitos deste tipo de temperamento, é a lealdade, a sua fidelidade. Embora o melancólico não seja uma pessoa fácil para fazer amigos, quando ele faz uma amizade é para a vida. Ele dá o seu coração e luta por aquela pessoa até ao fim. Essa sua característica fez com que ele tivesse um relacionamento com Deus especial e a gente não pode negar isso. A sua dedicação, a sua devoção a Deus. Ele era mesmo amigo de Deus. Essa devoção, essa lealdade cresceu ao longo dos 40 anos pelo deserto. Quando algum problema chegava, ele não hesitava, ia direto ao seu grande amigo, ao seu Deus, porque ele sabia que ali ele ia encontrar a solução. Como líder, ele deu várias provas da sua lealdade a Deus e nós podemos ver isso ao longo de vários episódios, como por exemplo em Êxodo, no capítulo 14, 16, 17. Nós vemos que apesar dele ser líder, ele entendia que Deus era superior. Ele nunca pensou ao contrário. No entanto, ele não era perfeito, não é? Há várias falhas ao longo do seu percurso e isso só indica que ele é humano e que ele, como todos nós, precisa de Deus. Ele também tinha muito complexo de inferioridade. Logo no início da história nós podemos ver ele a dizer com Deus, quase ali a regatear com Deus, mas eu não sei, eu não consigo, eu não posso, porque eu isto, porque eu aquilo. Até que Deus vai-lhe dando sempre, não, mas eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, até que ele diz, vá, bora lá! Ele não acreditava nele mesmo, apesar de ele ter sido tão bem preparado ao longo de 80 anos, ele não acreditava nas suas capacidades. Isso é também uma característica típica do melancólico, este sentimento de inferioridade. Também tinha muito medo de ser rejeitado, ele tinha medo de falar em público, enfim. Também sofreu de ira, não é? Ele também houve falar umas situações que ele ficou irado. Ninguém é perfeito, Moisés não era perfeito. Moisés viveu depressão, é verdade. Ele chegou a um ponto de desespero tão grande que ele pediu a Deus para tirar a vida. Leva-me, porque eu já não aguento mais isto. Houveram outros dois grandes homens na Bíblia que também passaram por momentos de depressão. Um deles foi Elias e o outro Jonas. Ambos também pediram a Deus para os levasse. Podemos ver as suas histórias em 1 de Reis, relativo a Elias, em 1 de Reis 19, e em Jonas 4, 1 a 3, podemos ver também esse episódio de Jonas. Todos os temperamentos, a grande dificuldade do melancólico é justamente a depressão. O relato da depressão de Moisés está em Números 11, de 1 a 15. Por isso, sim, depressão não é novidade. Depressão não é coisa de incrédulo. É coisa de melancólico. Eu também tenho um vídeo aqui no canal a falar justamente sobre isso, sobre depressão. Vai estar também aqui a aparecer nos encartes ou na descrição abaixo, enfim, procura lá se quiser saber mais sobre este tema. É importante perceber que nesta situação do Moisés, o que originou a sua depressão foi a sua reação face a tudo o que estava a acontecer e não propriamente as circunstâncias à sua volta. Este é Moisés, o melancólico. Se ainda não tinhas visto nesta perspectiva, de certeza que agora abriu-te os olhos numa outra dimensão. Não te esqueças de comentar aí em baixo. Tu também és assim, predominantemente melancólico, ou tens um bocadinho de melancólico, conheces algum melancólico? Se é esse o caso, manda para ele de certeza que vai gostar de ver, que não é o único no mundo. E já sabes, os teus comentários são muito importantes, o teu like é muito importante, partilha, subscreve, aquelas coisas de sempre. Para a semana há mais, fica ligado, ativa o sininho porque em breve vai sair o terceiro temperamento, que será então o sanguíneo. Um beijo muito grande, Deus te abençoe, uma boa semana. Tchau, tchau!